Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, desde cedo a gente tem perguntado aqui aos ouvintes quais são os modelos de carro que marcaram história aqui no Brasil. Muitas participações ao longo aqui da nossa conversa eu vou trazendo alguns modelos, mas queria saber qual é o seu modelo, Ricardo. Qual modelo te marcou? O modelo que me marcou foi o Opala. O Opala tinha o Commodoro, tinha o Opala Diplomata. Esses carros marcaram a época porque ele era muito luxuoso. É um carro que eu vou contar um pouquinho da história dele aqui. E realmente ele marcou a época, no meu caso, foi o Opala. E aí eu começo dizendo que nesse último mês agora, né, foi comemorado o Dia do Automóvel no Brasil. E dizendo para os nossos ouvintes, essa data foi instituída em 1934 pelo presidente da época, Getúlio Vargas, né? E muitos anos se passaram, a indústria automotiva ela se modernizou muito, melhorou muito e mesmo assim alguns carros deixaram saudade. E aí nós vamos participar aqui, compartilhar com nossos ouvintes 5 modelos de carro que na visão aqui nossa, ele marcou época. Uma delas, o primeiro, podemos começar? Podemos. Eu vi já que o Opala tá nessa lista, né? Tá na lista também? Tá na lista. Que legal. É o mais Maravilha. votado, 3. E também é o nosso mais votado aqui entre os ouvintes. Mais citado, né? Mais citado. Ah, que bom. Então vamos lá. O primeiro carro que eu separei aqui para os nossos ouvintes, para trazer a lembrança, é o Fusca, né? O Fusca da Volkswagen. Esse modelo ele teve mais de 3 milhões de unidades vendidas no Brasil. Mas em 1986 o carro estava fora de linha. Mas o ex-presidente Itamar Franco, ele combinou lá com a indústria automotiva, no caso a Volkswagen, e ele voltou a ser fabricado em 1993. A sua produção continuou em linha por mais 3 anos e o último modelo ficou conhecido como o Fusca Itamar. Alguns ouvintes aqui até compraram esse Fusca Itamar. Ele veio com algumas cores diferentes, ele veio no cinza, chumbo, o verde, todos eles metalizados, que eram chamados de tintas metálicas da época. Foi muito legal, vinha aqueles frisinhos, foi muito interessante. Então, esse carro ficou conhecido como o Fusca do Itamar. O outro carro também que ficou muito conhecido foi o Volkswagen Gol. Esse modelo ficou em linha por 42 anos, dos quais 27 ficou como campeão de vendas. Esse carro realmente o brasileiro comprava muito, porque era um carro que não quebrava, um carro que tinha uma manutenção muito boa, uma barata, e era um carro que não só ele ia muito bem na cidade, como também ia muito bem no campo. Ele foi o carro mais vendido do Brasil por 27 anos. E foram vendidos mais de 8 milhões de unidades, foram produzidas no Brasil. E o Gol, sempre com seu lançamento, ele tinha um diferencial de inovação. E para quem não lembra, ele foi pioneiro na versão 1.0 turbo com 112 cavalos. Depois ele veio com um pioneiro na versão Flex, isto lá em 2003. E o Gol G5, na versão 5, ele saiu com câmbio automatizado. Tudo, muita tecnologia naquela ocasião, naquela época, tudo era muito novo. E a gente ficava tudo muito espantado com essas novas tecnologias que chegavam. Dando continuidade no carro 3 que separamos aqui, foi o Opala. Esse realmente marcou não só um número muito grande, mas a mim também. A sua fabricação durou 24 anos, recebeu diversos prêmios e na versão luxuosa, olha bem, o Opala Diplomata, né? Só o nome assim impunha muito respeito. Foi o primeiro carro da Chevrolet Nacional a ter ar-condicionado, olha que interessante, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e toca-fita. Era muito chique para a época, era algo assim luxuoso, porque era um carro grande, era um carro de presidente, era um carro de diretoria das grandes empresas. E eu, como era garoto na época, eu era apaixonado por esse carro. Fora o motor, que era um motor possante, que tinha um ronco assim maravilhoso. Foi por isso que te marcou, Ricardo? Legal, muito legal. Foi por isso que te marcou o motor? Foi. E também o motor ele tinha o motor 4 cilindros, tinha o motor 6 cilindros,
e tinha aquela coisa de você botar com água assim em cima do motor 6 cilindros e ele não balançava, não vibrava, era um motor totalmente regulado. Era uma coisa de doido, né? Muito bom naquela época. Não posso esquecer que também teve que transformou, né? Esse foi uma revolução na época, que foi o Ford Escort. Nos anos 80, esse carro conseguiu reunir, olha bem, os jovens e os mais idosos. Ele foi quase uma unanimidade, para você ter ideia. Era um sonho de consumo dos brasileiros. Aí, logo em seguida, eles lançaram o modelo Escort XR3, em particular, a versão conversível, lá em 1985. Que época bacana. Ele tinha um carro vermelho, ele vinha com a capota conversível, todo mundo queria ter um carro desse, principalmente os jovens, que estavam naquela época dos anos 80 ali, e os mais idosos que queriam botar aquele chapeuzinho do Roberto Carlos para poder dar uma desfilada, não só aqui em Camburi, mas também em Copacabana, essa coisa toda onde tinha praia, todo mundo queria. E o Escort foi o primeiro carro brasileiro a oferecer a opção de 2 e 4 portas. E ele vinha, olha que interessante, ele vinha com 3 opções. Ele era opção básica, opção L e GL. Então quem tinha um Escort XR3 GL, e esse cara é rico, é mais ou menos assim, sabe? E quem tinha o básico era aquele cara que estava começando, mas já um Escort era muito bom. E por último, não menos importante, foi o Fiat Uno. Esse carro também marcou muita época. Ele foi o primeiro veículo popular a sair de fábrica com ar-condicionado. Era um luxo na época a gente ter ar-condicionado nos carros. Eu lembro que muitas vezes a gente fez várias adaptações para botar ar-condicionado nos carros. Não dava muito certo, gelava, mas não era aquela coisa. Depois começou a sair de fábrica, esse foi um dos carros. E o Uno veio com uma propaganda muito forte. É um carro pequeno, é um carro econômico, é um carro para universitários. Ele pegou realmente, foi muito bom, foi muito vendido, não quebrava, né? E em 2021 a sua história chegou ao fim, há pouco tempo atrás. Na despedida eles lançaram uma série com 250 exemplares do Fiat chamado Fiat Uno Tchau. Só 250 exemplares. Então isso é um pouquinho da história, e como diz aquela música que fala que recordar é viver, hoje a gente viveu um pouquinho do passado, da história desses 5 modelos de carro que deixaram saudade. Fica com você a palavra. Ricardo, tá chovendo de participação de ouvinte aqui, vamos ouvir algumas. Ricardo, tinha um Escort conversível também, Ricardo, você esqueceu de falar aí. XRX, que ali era a máquina conversível. Nosso ouvinte Alexandro que enviou. Muito bem, Alexandro, é verdade, estava falando sobre ele. O XR3, maravilhoso, um carro da época que marcou muito. Parabéns, você teve um belíssimo carro. Sebastião Moreira fala aqui, ó, o ar-condicionado do Uno não funcionava na subida. É verdade, Sebastião. Ele não estava preparado ainda. O carro ele tinha pouca força. E aí, sabe o que era recomendado, pessoal? Tinha que desligar o ar-condicionado para subir Domingo Martins, Marechal Floriano. Sai sem o ar-condicionado, aproveita e pega a brisa. Então era esse negócio, porque o carro realmente perdia força. Tá certo, Sebastião. E tem muito mais participação, né, Álvaro? Isso, tem tanta participação que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu separei todos os carros que foram citados. Então vamos lá, o Opala foi o mais citado 3 vezes, junto com o Fusca. Depois veio Brasília, citada 2 vezes. Chevette, citado 2 vezes. Santana, citado também 2 vezes. E aí os demais foram citados uma vez cada, ó. V-Maguete, Aero Willys, Jeep Willys, Volkswagen SP2, Volkswagen Puma, Maverick V8, Dodge Polara, Alfa Romeo, Kombi, Corcel, Belina, Rural, Fiat 147, Ford Ka, Gol e Vectra. Maravilha! O pessoal foi pegar lá longe o V-Maguete, o Rural, carros antigos ainda, da década de 60, muito legal, onde tudo começou. E é isso aí, programa muito legal, agradecer os nossos ouvintes aí que nos ajudaram a preparar esse programa, lembrando aí que recordar é viver, e a gente lembrou desses carros do passado, muito bacana. Muito obrigado, Ricardo, foi ótimo, viu? Até semana que vem, um forte abraço!